Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo é Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma frutífera, jovem. É a última segunda do mês, então, última semana do mês, nós falamos de frutífera. E a frutífera escolhida de hoje foi o maracujazeiro, principalmente o maracujazeiro amarelo ou azedo, que é a principal espécie plantada do gênero Passiflora. Comercialmente, o volume plantado de maracujá azedo é muito maior do que os outros. A gente ainda vai ter o maracujá doce, que é uma espécie muito bacana, só que o plantio é um pouquinho menor. A gente vai ter alguns outros maracujás nativos, né, que a Embrapa andou selecionando aí, e a hora que a gente falar de cultivar, eu menciono algum deles, e alguns maracujás ornamentais de menor importância. Por que o interesse em plantar o maracujá? É uma fruta muito nutritiva, tem um teor de vitamina A altíssimo, um teor de vitamina C também muito alto, fora também compostos fenólicos e outros compostos aí. Maracujá é muito conhecido pela sua propriedade calmante, né? Já vamos começar acabando com a infância de muita gente aí. Na polpa do fruto, que é o que a gente consome, principalmente em relação a sucos doces, né, preparados de polpa de maracujá, a quantidade de maracujina, que é o composto calmante, é baixíssima, não dá efeito nenhum. O principal efeito e da onde é extraído a maracujina são principalmente as folhas, né? Tem algum teor em flores também, só que o grosso é folha. Então, você quer ter um efeito calmante, faz um chazinho de folha de maracujá, que sim, tomar suco de maracujá não vai deixar você calminho, beleza, jovem? Outros motivos em relação ao maracujá, que é uma planta fácil de cultivar e em pequenas áreas eu consigo grandes produções, ou seja, eu consigo rentabilizar bem, principalmente o pequeno agricultor. Com menos de meio hectare, ele em torno de 500 plantas, 300 plantas, o produtor já consegue uma rendinha bem interessante. Ele é muito cultivado em agricultura familiar. Então é o grande interesse, né? E ele se paga rápido. A gente tem sistemas de produção mais tecnificados e menos, e as rentabilidades são bem interessantes. Tem alguns entraves, nós vamos discutindo isso ao longo do podcast, só que tem mais vantagens do que desvantagens. Para nós começarmos a cultivar o maracujazeiro, a gente tem que entender principalmente uma coisa, é que ele é uma planta trepadeira, né? Naturalmente ele subia em árvores ou ia se alastrando na terra até encontrar algo para subir, e depois que subisse e atingisse luz, ele começava a ramificar e produzir. Ou seja, eu vou precisar de um sistema de condução do maracujazeiro, ou espaldeira, que é o mais comum, é um morão, uma sustentação com um arame a mais ou menos 1,80 m a 2 metros, que eu conduzo o maracujá ali e deixo ele fazendo a cortina, que os ramos de produção vão descendo, parece realmente uma cortina. E o outro sistema, muito utilizado também, é um sistema um pouco mais técnico e mais caro para se começar, é o sistema enlatada, né? Que eu vou colocar as estruturas e o maracujá vai ficar na horizontal. Na espaldeira ele é conduzido na vertical, na latada ele é conduzido na horizontal e vai ocupando toda a área. Os frutos ficam todos penduradinhos ali, é bem bonitinho da gente ver. E o segundo ponto que a gente tem de ver é a questão de mamangavas. O maracujá é uma planta que não consegue se autopolinizar, ou seja, o próprio pólen não fecunda a flor, e das flores de mesma planta também não se fecunda, então eu preciso de polinização cruzada. E no caso do maracujá, ele é tão específico essa necessidade que o principal inseto que faz essa polinização é as mamangavas. A flor é ajustada de forma que ela tem o tamanho perfeito da mamangava sujal, as costas dela de pólen, e a hora que passa ali no órgão feminino para ela pegar mais pólen e néctar, ela poliniza. Então, outros polinizadores que nós estamos acostumados, como as abelhas principalmente, não fazem essa função, porque elas são muito pequenas em relação à mamangava. E aí, complica, porque ela acaba virando praga na área, porque elas consomem o pólen, o néctar, e não conseguem polinizar. E nesse fato, elas vão roubando os pólens que as mamangavas poderiam estar lá, e a gente começa a ter uma perda de fruto. Então, isso é um ponto importante. Eu preciso ter muitas mamangavas na área. E o terceiro ponto crítico da produção do maracujazeiro é virose, tá? Principalmente a virose do endurecimento do fruto. Em áreas que eu já tenho alta incidência de virose, às vezes é recomendado não plantar o maracujazeiro ou a gente transformar o maracujá em plantas anuais. Então, em áreas de pouca virose, eu consigo cultivar o maracujá de 1 a 3 anos. A área com alta virose, eu tiro todo ano. Então, levando em conta esses 3 pontos que eu falei para vocês, como a gente vai cultivar o maracujá? Então, eu escolho uma área livre de geadas, importantíssimo,
não tolera frio, de preferência que eu tenha acesso à irrigação, isso faz muita diferença no cultivo do maracujá, e que eu tenha muita mamangava, isso vai evitar muito trato cultural. Atendendo esses pré-requisitos, eu consigo cultivar o maracujá em praticamente qualquer região. O maracujá é uma planta relativamente exigente em fertilidade do solo, exigente em nutrição, então é muito bom eu fazer uma boa correção, corrigir com calcário, corrigir com gesso, adicionar bastante matéria orgânica no sistema e depois fazer as adubações recomendadas. Então, feita essa correção diária, o primeiro passo é montar a estrutura de sustentação do maracujazeiro, tá? Aí vai depender da latada ou da espaldeira que a gente vai fazer. Por que eu recomendo que faça antes do plantio? Para não ter pisoteio de mudas, normalmente as mudas já vêm com um tamanho considerável, para não ter pisoteio, para que eu já consiga amarrar e fixar a muda no sentido que eu quero que ela cresça. Eu vou explicar aqui como monta a espaldeira, porque ela é um pouco mais simples, vai ser mais fácil de eu explicar aqui, mas depois que a gente tiver interesse no sistema latada, a Ipagre, a Embrapa, várias instituições têm como montar isso aí. Da espaldeira, o que nós vamos precisar é o quê? Morões de base larga, né? Então são morões com calibre em torno de 20 centímetros para fazer a sustentação firme. A gente vai colocar esses morões nas cabeceiras, começo e final de linha. Então são morões de 2,5 metros a 2,70 metros. Vai depender muito. 2,70 metros é muito melhor. Que eu vou enterrar 70, 80 centímetros para ele ficar bem firme. Se possível, eu vou enterrar ele com uma inclinação por sentido fora da linha de 120 graus para ele aguentar mais o peso, tá? Porque os morões de cabeceira são que suporta mais o peso, então por isso tem que ser um morão grosso, de bitola de 20 centímetros e inclinado, bem enterrado e inclinado. Caso eu não incline, eu tento fazer ou uma escora no chão, enterro uma pedra, uma cruzeta bem profunda no chão e puxo um arame para sustentar ele para baixo, ou eu coloco uma mão francesa fixando esse morão aí, tá? Vou fazer isso dos dois lados. E o morão desse calibre eu vou colocar a cada 15 metros, então a cada 15 metros de linha, não aconselho que as linhas passem muito de 60, 90 metros, senão fica muito comprido, depois dá trabalho no cultivo. Cada 15 metros eu vou colocar um morão desse para ajudar a segurar peso. E nos outros espaços, né, os espaços que sobram ali, a gente coloca morões mais finos, de 10 centímetros, 8 centímetros, só para ajudar a apoiar o arame e não fazer barriga. Importantíssimo, se eu for cultivar maracujá por muitos anos, vai ser uma área que eu vou priorizar para o maracujá, trabalhe com morão tratado, o tratamento químico ou autoclavado, para que eles tenham uma vida útil grande. Caso seja um plantio temporário, né, ou só para começar a área, ou tem muita gente que planta maracujá com consórcio, né, na Bahia é muito comum plantios de manga, você mantém maracujá dos dois lados da linha de manga por 2 anos, para já fazer uma renda, pagar os custos, enquanto a manga ainda está formando, sem prejuízo. E aí o pessoal usa uma estrutura bem menor, né, calibres menores, madeiras não tratadas, e assim vai. Mas pensando num cultivo de maracujazeiro de longo prazo, que a gente vai estar cultivando ele por muito tempo, morão tratado e morões de bitola maior nas cabeceiras, no começo e final de linha e a cada 15 metros são importantíssimos para que a gente mantenha a segurança, porque imagina o maracujazeiro, que ele pode chegar a produzir até 60 toneladas em um hectare, pesar demais, quebrar essa estrutura, como que você levanta? Você perde a lavoura se isso acontecer. Então eu tenho de reforçar bem a estrutura. E esses morões mais finos a cada 3 metros, eu posso usar, se eu for uma estrutura definitiva, morões tratados, que aí eu não mexo mais, ou se não, eu uso morões temporários, uma desbrota de eucalipto, morões mais finos, próprio bambu, e todo ano eu vou estar substituindo isso, porque vai apodrecer e vai atrapalhar. Tá? Então a estrutura básica seria essa, o espaçamento entre linhas 3 metros, é mais que suficiente para passar um trator, para ter uma mecanização, e como eu falei ali, a gente vai enterrar 70 centímetros, eu vou ter 2 metros de altura da minha cortina, então se eu aumentar muito, se eu fizer 2,5 metros entre linhas, 2,80, pode ser que uma rua sombreie a outra, então 3 metros é interessante eu ter para não ter um sombreamento da cultura. Falei de sombreamento agora, que o maracujá não tolera sombreamento, sempre áreas pleno sol, ele prefere mais, vai produzir muito melhor. Então preparei o terreno, montei a estrutura e aí no início da estação chuvosa, como sempre para todas as culturas, eu vou fazer o plantio. Tradicionalmente a gente planta mudas sempre oriundas de
de semente, tá? Eu posso trabalhar com estaquia ou com enxertia no maracujazeiro, já eu falo em que ocasiões eu uso isso, mas via de regra a gente usa mudas de semente. Então a gente vai semear isso em bandejinhas, vai demorar mais ou menos uns 30 dias para começar a germinar, e a partir que a muda vai germinando, quando ela atinge entre 40 e 60 centímetros, ela está no ponto de ser plantada. Quando eu uso uma muda desse tipo, em condições que eu não tenho problema de virose na minha área, na minha região. Se eu não tenho virose, eu posso plantar uma muda menorzinha ali pro finalzinho de outubro, ela vai crescer, chegou no primeiro arame e a gente conduz. Em regiões que eu tenho problema de virose, a alternativa que eu tenho é plantar mudas tipo mudão, ou seja, são mudas com mais de 1 metro de altura, de preferência 1,80 m ali, quase chegando no arame. Por quê? Jovens, falei do arame, estava esquecendo de falar nele da condução, né? Então, montei a estrutura de sustentação com os mourões e eu preciso ter algo para o maracujá ir trepando, né? Para ele passar de um vão para o outro. E aí a gente vai usar arame tipo 12, ou tem algumas empresas que têm arames específicos para fruticultura, eu posso estar utilizando, tá bom? Manter ele bem esticado, então em cada cabeceira é interessante eu colocar um esticador, pode ser catraca, pode ser bob, tem grampo, várias formas de estar esticando esse arame aí. Importante que ele sempre esteja bem esticado. Bom, voltando agora para nossas mudas, eu vou trabalhar mudão em regiões que eu já tenho vírus, porque a muda alta, ela vai começar a produzir mais rápido, a estrutura da muda já vai estar mais lignificada, então ela vai resistir mais à entrada do vírus, né, que é feito por insetos sugadores, e eu consigo produzir, porque imagina aquela mudinha de 60 centímetros, 40, 60, para começar a crescer, vem um monte de inseto sugador, até ela chegar no arame, que vai demorar em torno de uns 2 meses, até 3, dependendo da região, ela já está com uma carga viral muito grande. E aí, a hora que ela for emitir os brotos de flor, não vai conseguir, ou vai vir tudo encarquilhado, tudo atacado. O mudão impede, porque como ela chega no arame rápido, em 2, 3 meses ela está formando a estrutura produtiva e iniciando produção. Então, por mais que vai acumulando uma carga viral, a gente consegue produzir, que a planta acelerou o processo. O grande entrave da mudinha, da muda convencional para o mudão, é custo. Então, nós vamos ter uma muda de maracujá pelo sistema convencional de semente custando de 60 centavos a R$1, R$1,20, depende da região e da variedade. E o mudão vai custar em torno de R$2,50 a R$3. Então, pensando num espaçamento convencional de maracujá, que nós vamos utilizar em espaçamento de 3 em 3 metros, a gente vai ter em torno de 1.111 plantas por hectare, jovem. Então, vezes esses valores que eu falei, o preço de muda começa a aumentar. E se a gente estiver falando em regiões com alta incidência de vírus, eu vou plantar as mudas com 1,5 m de distância entre elas, tem lugar que está querendo plantar até 1, mas o mais comum é 1,5. A gente vai estar trabalhando com 2.200 mudas por hectare. Então é muita muda, aí esses preços começam a ficar muito caro a brincadeira. Então eu tenho de ver, eu tenho de avaliar o que eu vou fazer. Sempre que eu puder plantar com mudão, melhor. Eu posso produzir as mudas na propriedade, Tatu? Posso. Então, de novo, em regiões que eu não tenho problema com virose é mais tranquilo, regiões que eu tenho, os telados têm de ser telado antiafídico, a muda isolada, longe dos plantios antigos, e eu vou cultivando, tá? Até em termos de viveiros, né? Quando a gente for buscar ou comprar essas mudas, eu verificar se ele está registrado no Ministério, principalmente, se ele segue as normas fitossanitárias, se ele está afastado de regiões produtoras e principalmente se ele usou telado antiafídico e substrato comercial. O maracujá também tem outro problema grande com fusário, que é aí onde vai entrar a enxertia que eu falei para vocês, que em alguns casos a gente usa. Então, quando eu tenho plantios que já tem muito ataque de fusário, o maracujazeiro azedo não vai muito bem. Então o pessoal costuma enxertar com o maracujá doce, que ele é mais tolerante ao fusário, ou outras espécies ativas aí, tem uma tolerância muito maior à fusariose, aí eu consigo cultivar nessas áreas. Usar enxertia nessas condições. A estaquia é mais quando eu quero propagar o material, eu selecionei o material mais elitizado ali e eu vou usar. E em condições que eu não tenho nada de vírus, tá bom? Porque senão eu já tô começando com o vírus. Então a muda não tem muito segredo. Aconselho vocês entrarem no YouTube e digitar curso de produção de muda Epagre. Tem um sistema que eles desenvolveram na Epagre muito interessante para produção de mudas, mudão, de altíssima qualidade. Vale a pena todos assistirem esse curso. Em termos de variedades, o que nós vamos ter? Do maracujá azedo, as principais variedades que nós temos são as da Flora Brasil, um viveiro ali na região de Araguari, que tem o FB 100 e o FB 200, são variedades muito boas, muito produtivas. Depois nós temos material da Feltrin e os materiais da Embrapa, né?
a referência que a gente tem é o gigante amarelo. Tem alguns clones interessantíssimos do Instituto Agronômico de Campinas também, para o pessoal de São Paulo. E a Embrapa tem mais algumas seleções, né? Então eles têm, em termos de maracujá doce, o BRS Mel do Cerrado, né? Todos os cultivares da Embrapa têm o BRS antes. Eles têm também um silvestre, né? Maracujá silvestre que eles selecionaram, que é o Sertão Forte. Tem o Pérola do Cerrado, que o pessoal de orgânico está cultivando muito, que é o maracujazinho mais doce, de tamanho pequeno, mas muito tolerante à virose, né? A gente vai ter o gigante, né? O gigante amarelo, que é um dos mais plantados. Similar ao gigante amarelo, a gente tem o rubi do Cerrado, que é um maracujá azedo, só que ele de casca, a predominância dele é roxa. Então é muito comum em cultivares de maracujá ter alguma outra planta que vai dar frutos de casca roxa. No processo de melhoramento, nós precisamos ter uma certa variabilidade entre as plantas por conta da polinização. Se fosse tudo híbrido, por exemplo, a gente não conseguiria ter frutos de maracujá, porque o híbrido, normalmente, principalmente o híbrido simples, ou tudo muda de estaca, é a mesma planta, é tudo clone, né? No caso da hibridação, pelo melhoramento e cruzamento, a gente gera indivíduos parecidos, que dá a mesma questão entre pai e mãe ali. E aí não tem lei de polinização, então todas as variedades de maracujá, eles têm um grau de variabilidade para permitir a polinização. E dentro dessa variabilidade, nós temos algumas plantas que manifestam o fruto arroxeado. E a Embrapa selecionou algumas cultivares que têm a predominância desses frutos. Um fruto realmente bonito, tá? Mas em termos de produtividade é similar aos outros ali. Vamos ter também o Sol do Cerrado, que é um maracujá azedo desse tipo. E depois alguns maracujás ornamentais, né? O Céu do Cerrado, a Estrela do Cerrado, o Rosiflora, o Rubiflora. E aí vai, tá? Vocês vão ver que da parte da Embrapa tem muita questão do cerrado, porque o maracujá ele é nativo quase o território brasileiro todo, mas tem algumas variedades nativas do cerrado, típicas do cerrado, e a Embrapa Cerrado é que faz um dos maiores processos de melhoramento, né? Junto com a Embrapa Mandioca Fruticultura, então os dois centros trabalham em conjunto. Muito das cultivares oriundas aí veio de acessos que foram coletados no cerrado, então por isso que eles dão esses nomes aí, tá? Mas em termos de cultivares mesmo, reforçando, FB 100, gigante amarelo, tem um da Ipagre que é o Catarina, que é um maracujá muito interessante, o pessoal tá falando muito dele, tá? Que é uma seleção que eles fizeram lá em Santa Catarina, em alguns produtores, e as seleções IAC mais focadas ali pro estado de São Paulo, são muito boas também, beleza? Bom, escolhida a variedade, eu aconselho que sempre tenhamos num plantio pelo menos uma mistura de variedades, ou próximo pelo menos de uma ou duas, para nós não termos problema de polinização. Bom, fiz o plantio, eu vou conduzindo essa planta até o arame, então plantei em mais ou menos 3-4 meses, vai depender muito da nossa nutrição, tomando muito cuidado que o maracujá é muito sensível a uma adubação salina, uma adubação no colo, então sempre afastar um pouco adubo, não colocar ele concentrado, bem espalhadinho, e doses pequenas e aumentando gradativamente. Aí vai depender muito do manual da região de vocês, tá? Mas se conseguir evitar cloreto e algumas fontes de nitrogênio que tem um poder mais salino, podem queimar com uma ureia, muito melhor. Quando ele cresce na vertical, nós temos de ter um cuidado imenso com o desbrota, que ele vai crescendo e vai soltando os brotos, então nós temos de desbrotar, né? Fazer isso sempre que a planta está pequena, que aí a gente consegue fazer essa desbrota na mão, para evitar o uso de tesoura mesmo, que o vírus também é transmitido de forma mecânica, então a gente vai com a mão só puxando os brotinhos e vai desenvolvendo. Ele chegou no arame, nós temos algumas opções. Em áreas com alta incidência de virose, é aconselhável não fazer nada. A gente dobra ele para o lado que eu quero que cresça e deixa ele crescer, ele vai emitindo os ramos, nós vamos organizando, tá? Em áreas que eu não tenho problema com virose, eu posso estar fazendo podas. O maracujá, ele tem o hábito de florescimento dele, ocorre a partir do terceiro lançamento de brotos, ou brotos terciários. Então, o galho que sai da semente, que nós fazemos a muda, é o primário, do primário vai sair o secundário, do secundário o terciário. A hora que sai o terciário, aí começa a produção do maracujá. E aí o terciário e o quaternário vão produzir. Então, em áreas que eu não tenho problema de virose, o que eu faço? Chegou no primeiro arame, eu faço um desponte para forçar a saída de galhos secundários e eu vou conduzir 2 galhos secundários, um para cada lado, até chegar na metade do espaçamento ou encontrar a planta do lado. Chegou, encontrou, eu posso fazer outra poda para estimular a formação da cortina, que é o que? A emissão dos galhos terciários. À medida que esses galhos forem saindo, eles vão iniciando a produção e aí vai embora. Então, em áreas que eu não tenho problema de virose, eu posso fazer isso, que eu vou podar. E aí essa poda é feita com tesoura
lavouras, se eu acabar podando uma planta com virose, eu começo a transmitir essa virose. Então, por isso esse detalhe. Em áreas que eu tenho muita virose, eu coloco ele ali. Normalmente, na produção de muda, a gente já estimula a planta a ir para o campo, o mudão vai com o galho já secundário, para a hora que eu dobrar já começar a emitir galho de produção, e eu vou deixando vir a produção, só vou conduzindo os galhos, tá bom? Então é um sistema mais fácil, mais simples para trabalhar. A estrutura vai carregar um pouco mais de peso, que vai ter mais vegetação, mas não é nada que vai prejudicar o andamento da cultura, não. Eu fiz essa condução, chegou lá em cima, né? Em áreas que permitem a poda, a gente poda. A área que não permite, só vai organizando os ramos, já vem com uma muda de melhor qualidade e pronto. Em termos de espaçamentos, eu já adiantei um pouquinho, mas na literatura clássica antiga, eles falam 3 entre linha e 5 entre plantas. Hoje a gente já está vendo que aumentar a densidade de plantas aumenta muito a produtividade e ajuda a gente a combater a virose, porque um maior número de plantas, mesmo que eu tenha um grau de infecção baixo, eu consigo produzir, tá? Então o pessoal já está evoluindo para um sistema de 3 metros entre rua e 3 por planta. Em áreas com muita virose, 1,5 metro entre plantas, tá? Sempre 3 entre linhas ou mais. Vai conduzindo, começa a emitir as flores, eu tenho de ficar em alerta, fazer a contagem de flores toda vez e observar se eu tenho flores caindo ao chão. Se começar a cair muitas flores no chão, é sinal que não está ocorrendo a polinização. E aí eu tenho de fazer algumas ações. Verificar se eu tenho doença ou inseto derrubando essas flores, ou se realmente é falta de polinização para eu não ter muitas mamangavas. E aí, o que nós vamos ter de fazer? Primeiro, é sempre tentar atrair mamangavas, então eu dotar a área de casinhas para mamangava, eu posso estar fazendo com um pedaço de bambu, ou se não, deixando bambu podre ou madeira, né? Toras de madeira mais mole espalhadas próxima à área para mamangava fazer os ninhos dela ali e ficar ali próximo, tá? Mas isso não é suficiente, e aí a opção que nós temos é fazer a polinização manual. Então eu vou todo dia no início da tarde, o maracujá azedo ele vai florescer, vai abrir flor a partir do meio-dia até umas 3 horas da tarde. Então chegou esse horário, eu vou lá, sujo a mão no pólen de uma planta, vou para outra planta e começo a polinizar. A partir do momento que eu começo a polinizar, eu já misturei tanto pólen na mão que eu não preciso mais me preocupar com isso, eu posso seguir na linha e vou trocando. Uma opção que nós temos é no início da manhã nós coletarmos as flores que vão abrir, já tá com pétalas brancas aparecendo, eu coleto elas de manhã, reservo. Uma opção para não fazer isso direto, porque às vezes eu tenho muito problema com abelha e arapuá, que elas roubam o pólen muito rápido, eu posso fazer no dia anterior, eu coleto flores que estão para abrir, armazeno ela num local seco até a geladeira, aí no outro dia eu retiro o pólen delas e posso ir com a mão ou com um pincelzinho, pegando um pólen desse que eu coletei antes e vou polinizando as minhas plantinhas, vou passando a mão ali ou o pincel na parte feminina e vamos embora, tá? Em torno de 25 plantas por hectare é suficiente, eu vou ter uma quantidade de pólen suficiente. E todo dia eu tenho de fazer esse processo, tá? O maracujá abre flor todo dia eu tenho de estar polinizando se eu não tenho uma mangava suficiente. É um manejo importantíssimo para se fazer para obter altas produtividades, beleza? Outro manejo para atingir altas produtividades também é a irrigação. Hoje eu particularmente não vejo o cultivo de maracujá sem irrigação. A diferença de produtividade é absurda. É possível produzir sem irrigação? Sim, só que nós vamos trabalhar com uma produtividade muito baixa. O maracujá depende muito de calor e água. Ele tendo isso aí, vai. Tanto que as estimativas que nós temos é que na parte vegetativa ele vai consumir em torno de 14 a 18 litros de água a dia. Na fase reprodutiva, que vai durar quase uns 6 meses, ele vai consumir de 24 a quase 30 litros de água a dia por planta, tá bom? Então eu tendo uma oferta boa de água, uma boa irrigação, eu vou jogar minha produtividade lá para cima. E aí eu tendo irrigação, posso trabalhar muito bem com fértil irrigação, que a planta responde muito bem, beleza? Sistema de irrigação mais usado no maracujá é o gotejo, porque conforme a cortina vai crescendo, ela vai tendendo a chegar ao chão, ela não toca diretamente no chão, porque nós vamos podar, né? Então, chegou ali, eu podo a 10 centímetros do solo e tá pronto. Mas se eu usar um sistema de microaspersão, eu vou ter molhamento, copa, e aí eu tenho problema, tá? Então, a gente usa gotejo de 1 a 2 linhas de gotejo ali por faixa. Bom, do mais, jovens, da primeira flor, a colheita dos frutos é mais ou menos 2 a 3 meses, tá? Da fecundação à colheita. Então, com 6 meses de plantado, mais ou menos em regiões igual lavras, é meio termo aqui, de 4 meses
meses de plantio já começa a colher os primeiros frutos e a safra vai aumentando a partir do 6º mês. Regiões mais quentes, como a região da Bahia ali, Livramento de Nossa Senhora, que é a grande produtora, com 4 meses, às vezes, nós já começamos a colher uma quantidade boa de fruto. Em termos de praga e doença, o maracujá é uma planta que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele tem alguns probleminhas que nós temos que levar em conta. A principal doença do maracujá são os vírus, principalmente o vírus do endurecimento do fruto, tá? Que a fruta vai ficar toda empedrada, dura, sem polpa, não serve para nada, e a folha toda encarquilhada. Então, vocês olhem o Instagram do Tatu ali, tem foto disso. Doenças fúngicas, a principal que nós temos é fusariose em raiz. Então, a planta começa a emitir flor, a planta seca toda, não vai para frente. E verrugose, tá? Que ela pode danificar o fruto, fica mais feinha a casca, mas quando ela começa a atacar as flores, a gente pode estar perdendo flor por conta disso. Tem alguns problemas de bactéria, outros fungos de menor importância, mas as principais que nós temos que levar em conta são essas. Em relação à praga, as principais pragas do maracujá, sem sombra de dúvida, são as lagartas esfoliadoras, a Johnny Juno, que ela sempre está em comunidade, ela está junto ali, ela vai pegar, e algumas regiões nós temos outra lagarta ali, uma espinha entrazinha, mas que ela é mais pontual do que a Johnny Juno. Eu tenho que tomar cuidado e desde o início do plantio tá observando. Começou a aparecer lagarta, a gente entra com o tratamento recomendado, tanto biológico como químico. O segundo inseto problemático ali vai ser o percevejo, o cowboy, tá? Que ele começa a picar as flores e até frutos, pica fruto também deformando, deixando eles duros, impróprios ao mercado. Então tem que tomar muito cuidado. Regiões que eu tenho cultivo de milho, uma atenção maior, porque ele também é praga do milho. E mosca das frutas também é problemático, tem de tomar um pouco de cuidado com ela. E depois algumas pragas secundárias, que dependendo do manejo, a gente vai trabalhar, que são ácaro. O maracujá tem uma superfície foliar alta, então é um prato cheio para ácaro, tem de fazer esse manejo. Algumas moscas que atacam a flor, né? A gente tem a mosca do botão floral, que vai derrubar a flor, mas são manejos mais pontuais, mais secundários. O ácaro nós temos que tomar muito cuidado quando utilizamos adubação verde. É uma técnica muito boa para atrair mamangava para a região. Plantio de crotalária, plantio de feijão guandu, próprio amendoim forrageiro, mas eles são plantas que hospedam ácaros e principalmente a crotalária e o guandu também vão hospedar lagarto. Só que o benefício que eles fazem de estar atraindo a mamangava é muito maior que isso. E é só nós temos o cuidado de fazer o controle, tanto no maracujá como nas plantas de cobertura, que a gente não tem problema com isso. O amendoim forrageiro ele vai ter muito ácaro na brincadeira, mas também com a introdução de ácaros predadores, a gente cessa o problema. Beleza, jovem? Então, em relação a isso, a colheita vai começar em torno de 4 a 6 meses após o plantio, como eu já falei, e vai se estender por um bom tempo. Então, se nós plantamos em novembro, no início de novembro, o nosso maracujá, ele vai começar a produzir entre março e junho, e nós vamos colher ele mais ou menos até dezembro, janeiro do outro ano, tá? Então, uma colheita maior. Em regiões com muito vírus, a gente interrompe, a produção começa a cair, a gente tira a planta e faz um vazio sanitário. Santa Catarina, por lei, tem vazio sanitário para o controle da virose. Então, eles vão produzir em janeiro, eles arrancam todas as plantas e depois, lá para setembro, outubro, eles replantam novamente e vai embora. Em termos de produtividade, uma produtividade boa para o maracujá azedo é 40 toneladas por hectare, mas como eu já falei, a gente consegue chegar a 60 com frutos de alto padrão aí. E aí nós podemos usar ele tanto para venda in natura, fruto inteiro, ou processar, né? O maracujá nós conseguimos fazer muitos processados, principalmente polpa e suco, né? Da casca a gente pode estar aproveitando para estar extraindo pectina. Então, para quem faz geleias artesanais, cozinha muita casca de maracujá para extrair uma pectina natural e tá usando a mistura das geleias, os dois de corte, funciona muito bem. As flores e folhas são utilizadas, principalmente folhas, para extração de maracujina, para a indústria farmacológica. No final do ciclo, pós-colheita, eu fiz os tratos, aproveitei isso aí para fazer as polpas, vender in natura. Eu vou podar a planta, vou destruir toceira e vou roçar esse material, picar para ele que se decomponha o mais rápido possível e de preferência planto um adubo verde de inverno, algum outro adubo verde, para que não ajude esses sugadores a perpetuar o vírus aí na área. Beleza, jovens? Então foi mais um geralzão do maracujá, como é a ideia dessa nossa série de frutas, vamos dizer assim, né? Todo final de mês falando de uma frutífera específica, mas dá uma visão geral. Espero que eu tenha conseguido isso aí. Até semana que vem. Lembrando que sigam o Tatu no Instagram, Facebook, TikTok e compartilhe nossos episódios aí pros amiguinhos. Beleza? Falou!